Os conhecidos já, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente fica aguardando, né, esse dia aí do intensivo, uma aula para a gente poder aprender um pouco mais. Parabéns para você que tem dedicado esse tempo toda semana para poder passar um tempo aqui com a gente, né? Muito bom. Bom, mas a gente está trabalhando então, para quem for chegando aí depois, não participou das primeiras aulas, nós estamos trabalhando uma sequência nas disciplinas aí gramática e redação, que é a mesma coisa, faz parte da língua portuguesa, mas a gente estuda às vezes diferente por uma questão ali da disciplina na escola, mas aqui nas aulas a gente está fazendo assim, uma semana gramática, uma semana redação. Para quem já tem acompanhado, nós já fizemos a produção de 2 redações. Essas redações vocês me encaminham para correção. Eu passo a proposta, vocês encaminham para correção e eu devolvo. Tá? Então, na semana retrasada, eu passei uma proposta e nós criamos um e-mail agora para as redações, tá? Porque o meu e-mail corporativo, aí ficava muitas informações no e-mail. E para que a gente pudesse aí deixar mais prático o trabalho com as redações, eu então optei por ter esse e-mail à parte. Poucos já me enviaram no e-mail novo e a maioria mandou no e-mail antigo. Então, hoje eu vou passar algumas orientações acerca das redações para que a gente possa otimizar o trabalho tanto para vocês quanto para mim. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu vou explicar algumas coisas importantes acerca das redações. E no segundo momento, eu vou conversar com vocês, dando mais algumas dicas aí para a produção das redações. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês já sabem, reportem aí a professora Cris, porque na semana passada alguns ficaram mandando ali no chat, aí acaba que a gente não consegue acompanhar o chat todo momento. Então, o ideal é que vocês reportem a ela e depois ela vai passando. Beleza? Nós estamos aqui para ajudá-los e tirar as dúvidas também. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão aí das redações, para a gente entender como está funcionando. Alguns ainda eu sei que ainda não enviaram nenhuma redação, alguns começaram a participar depois, então a gente vai conversar aqui um pouquinho e aí vamos para a sequência da aula. Bom, o novo e-mail, então aí é este daqui, que vocês deverão me enviar. É bem fácil de decorar, então, intensivo.redacão, sem ser cedilha, né? .redacão@ucb.org.br. Anota aí esse e-mail, porque você vai enviar agora suas redações por este, tá? O antigo, elisandra.feld, não mais, ok? Então, agora, esse intensivo.redacão. Porque é por este que eu estou recebendo e também devolvendo depois as redações, tá bom? Tira um print da tela, tira uma foto, anota, enfim. Esse é o e-mail. Beleza? Já conseguiram anotar? Vamos aí. Próxima questão. Fique de olho nos prazos. Então, as redações, elas estão acontecendo quinzenalmente, ou seja, 2 vezes por mês, 2 quartas-feiras no mês, eu estou enviando uma proposta de redação, tá? Junto da proposta, eu estou enviando também um modelo que já eu vou explicar. Então, 2 redações por mês, não fica tão pesado aí para vocês. Terceirão, segundão, tem produções também na escola, mas aqui a gente está trabalhando um pouco diferente. A gente tem uma semana sempre para entrega, então hoje eu já encaminhei uma proposta, tá? Vocês recebem por e-mail aí da orientadora na escola e uma semana para vocês enviarem para mim. Alguns estão enviando depois e isso pode prejudicar, porque dependendo aí do número de redações, posso não conseguir corrigir a sua redação a tempo. Então, envia no prazo, ok? Então, hoje quarta, até a próxima quarta, você tem o tempo para enviar a sua redação. E depois que você envia no prazo, eu tenho aí uma semana para fazer a devolutiva. Então, na quinta-feira, né, foi enviada uma redação e eu vou enviar depois para vocês a segunda redação. Já corrigi, vou enviar para quem me enviou a segunda proposta. Então, uma semana para entrega e depois, na semana seguinte, eu faço a tua devolutiva. Beleza. Na folha de redação. Aqui eu vou chamar um pouco a atenção da galera, porque assim,
Eu criei um modelo agora de folha de redação, porque a gente estava tendo algumas dificuldades. A galera estava enviando em foto, a galera estava enviando em uns modelos, que PDF, umas coisas que não dá. Então, eu criei esse modelo na folha de redação e aí eu deixei algumas orientações. Mas eu acho que alguns ainda não conseguiram ler a orientação. Então, eu vou passar com vocês aqui, explicando direitinho, tá? Então, a gente tem, eu coloquei assim para vocês lá, este modelo foi criado para a produção da tua redação. O número de linhas deve ser igual ao número solicitado no Enem e vestibulares, ou seja, até 30 linhas. Além disso, abaixo seguem os critérios utilizados na correção das redações do Enem e, na sequência, a proposta para o texto. Ao receber, agora presta atenção aqui, olha que eu deixei até em negrito. Ao receber este arquivo, você deverá baixá-lo, o arquivo lá em Word que eu estou encaminhando. Baixá-lo, digitar a redação e salvá-lo com o teu nome e unidade escolar. Por quê? A galera envia lá com o meu nome, Elisandra, aí começa a baixar o arquivo, Elisandra 1, Elisandra 2, e aí começa a gerar uma confusão com esses nomes iguais, tá? Então, para a gente não ter confusão na correção e você ter devolvido a sua redação, faz o que eu estou pedindo. Não esqueça de que se você salvar o documento em PDF, não será possível fazer quaisquer alterações. Às vezes você fica com medo de perder o que você escreveu e você manda em PDF, mas eu não consigo corrigir nem marcar, tá? Então, não pode enviar em PDF. Bom, modelos para o envio das redações. Gente, tá? Esse momento é importante aqui para a gente definir algumas coisas, tá bom? Aí, para vocês entenderem e facilitar tanto o trabalho de vocês quanto o meu, para quem está chegando, explicando aqui como está funcionando as redações. Então, não enviar em PDF, gente. Não enviar arquivo em PDF. Se vocês enviarem, não posso fazer marcações nem correções. E aí, não atende o propósito, que é a nossa produção de redações. Não enviar fotos do caderno, gente. Não tenho como corrigir em cima da foto. Não envia foto. Por quê? A linha do caderno é diferente da linha numa folha A4, enfim. A tua letra ocupa um espaço menor do que se for uma escrita digitada. Então, não envie lá a tua letra escrita lá no caderno, até mesmo porque algumas letras eu não consigo entender. Então, não envie fotos. Também não envie fotos coladas num documento de Word, ok? Redação precisa ser digitada neste momento. Ah, mas no Enem eu vou fazer manuscrita. Beleza, mas neste momento para correção, vamos utilizar aí, porque estamos no EAD neste momento, né? Envia digitada. E modelo, gente. Como que eu salvo então, professora? Coloquei aqui, modelos Word, Doc ou DocX. Você vai lá, quando você salva a tua redação, salvar como, escolhe um desses dois modelos, tá? E ele vem aqui para mim, fácil para eu poder marcar e corrigir. Salvar com um nome, salvar como, então você vai colocar o teu nome e a escola. Então, por exemplo, Elisandra Cotia. Então, a escola que você estuda e o teu nome para que eu possa identificar você. Porque tem alguns nomes, às vezes na mesma sala tem muitos nomes que são iguais. Então, identifica o teu nome, se for aí, tiver mais gente na tua sala com o mesmo nome, coloca também o sobrenome. Ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Nenhuma dúvida ainda, Pro? Oi. Sim. Tem algumas observações, um pedido e uma dúvida. Então, vamos lá. As redações antigas, elas devem ser reenviadas nesse novo e-mail ou não? Não. As redações antigas já foram. Então, não precisa reenviar nada. A partir dessa, agora da terceira, fechamos um novo e-mail. Tá ótimo. Pro, estão dizendo aqui, a Kevin disse que ela não recebeu as propostas. Como que ela pode fazer? Para receber as propostas, aí, no caso, eu encaminho e as orientadoras é que encaminham para os alunos. Então, como isso já passei hoje, amanhã vocês já perguntam para a orientadora se chegou e para vocês receberem, tá? E dá tempo de fazer. Sempre por meio da orientação, ótimo. Tá bom? Depois consegue repetir novamente o e-mail, Pro? Posso sim. O pessoal está pedindo. Tá, vou voltar aqui já. Tá ótimo. E estão perguntando quando que virá a próxima redação. Já enviei hoje, já encaminhei, tá? Então, se vocês não receberem hoje à noite,
amanhã vocês devem receber a proposta, senão já dá uma cobradinha aí, tá bom? O e-mail é esse, intensivo.redacão@ucb.org.br. Lembrando que este é o e-mail agora, o outro descarta, tá bom? Porque lá ficam muitas outras informações da escola e acaba que fica muito texto ali. Então, para a gente organizar, esse e-mail agora do intensivo. O e-mail exclusivo, olha que chique, gente, que a gente é. Tá bom? Conseguiram anotar? Tranquilo? Tirar foto, printar, enfim. Então, intensivo.redacão@ucb.org.br. Tranquilo? Bom, continuando aqui, mais uma coisa, Pro? Tem sim, Pro. Tem mais uma aqui que chegou. Onde que o aluno recebe essa proposta? Então, o caminho que as orientadoras estão passando, eu não sei, porque na minha escola parece-me que foi criado um grupo de intensivo com os Elisandra, alunos. Oi, professora Pro. Elisandra, Pode dizer. a orientação, eles vão receber, os professores estão colocando no CPB, tá? Uhum. No CPB as listas de atividades, mas ele pode se comunicar diretamente com a orientadora educacional. É a orientadora do seu colégio que vai te direcionar todas as atividades, que pode ocorrer através de um grupo, como também pelo portal, tá? Então, é só você entrar em contato com elas. E elas também, diretamente, elas já devem encaminhar e entrar em contato com vocês. Tá bom. Então, é isso aí, gente. Entenderam o processo? Tranquilo, então. Obrigada, Pro. Bom, vamos continuar então, gente. Aqui falei dos modelos que vocês devem enviar. Lá dentro da folha de redação, então vocês vão ter aquelas orientações. Na sequência, vocês têm a forma lá de correção do Enem, com as competências. Depois vocês têm a proposta e depois vocês têm esse campo aqui, alguns campos. Então, vocês têm lá preencher o nome do aluno, preenche teu nome completo e também a unidade escolar que você estuda, tá? Coloca lá completo. E eu coloquei também, nessa nova proposta, um outro campo que você pode marcar um X. Então, aceito que trechos da minha redação sejam utilizados para análise nas aulas, sem que sejam identificados. Então, você vai, se você aceita, você vai colocar um X. Lembrando que essa análise vai ser feita para a gente estar aí desenvolvendo melhor a nossa escrita. Em nenhum momento eu vou falar, essa redação é do fulano, do beltrano, do cicrano. Ok? Então, não é para ser identificado o aluno, mas quando a gente utiliza trechos da nossa própria escrita, a gente começa a analisar, ter uma visão um pouco diferente sobre ela, tá? Olhando com os olhos de outro, como eu já tenho falado com vocês. Se sim, né, na primeira redação eu enviei e-mail para a galera que enviou e concordaram. Então, se sim, não tem nenhum problema, como falei, não vai ser identificado, ninguém vai passar vergonha alheia, tranquilo, mas por uma questão mesmo didática aí nas nossas aulas, está bem? Na sequência que eu vou dar nos conteúdos. Então, se sim, coloca lá um X. Se liga na correção, esse daqui para quem já enviou a redação 1 e 2. Então, quando eu coloco lá, às vezes vocês recebem, não entendi. Então, por isso eu decidi explicar o que eu estou fazendo lá na correção. Se for vermelho, se eu grifar uma palavra, se eu pintar uma palavra lá de vermelho, indica um erro de grafia. Quer dizer que você não acentuou a palavra, quer dizer que você escreveu ela de forma errada, enfim. Então, indica um erro, tem alguma coisa aí que não está legal. Se for azul, é algo que foi acrescentado ao teu texto. Então, às vezes eu acrescento pontuação, você não colocou vírgula, eu coloco. Às vezes você colocou vírgula, mas era ponto e iniciava outro período, eu também marco lá de azul. Ou eu corrijo quando você utiliza uma crase ao contrário, enfim, uma palavra sem acento. E eu também tenho colocado, coloquei uma flechinha aqui, porque sempre ao lado eu coloco alguns balões. Eu insiro balões de comentários. Então, lá você vai ter uma noção maior do que você errou, tá? Então, sempre abre o teu arquivo, baixa ele, para você ver as marcações que eu deixei. E sempre no final também eu deixo um recadinho e faço as marcações também lá das competências do Enem. Deixo um recadinho dizendo que está bom e que precisa ser melhorado. Uma dica que talvez seria interessante, você estar fazendo a reescrita desse texto para um crescimento aí e melhora na tua escrita.
Então, essa aqui é a correção que estou utilizando. Claro, que está de forma simples, né? As competências, nós já falamos, vou passar rapidinho aqui. Quem não assistiu a análise, a explicação, vai lá na primeira aula, tá? Que eu expliquei direitinho cada uma dessas competências. Mas, o que está sendo analisado lá no teu texto? Você já deve ter visto isso nas tuas aulas, na escola, enfim. E aqui também nós vimos na primeira aula. Mas, são 5 competências, porque o Enem vale 1000. Dentro dos 1000 pontos, então, nós temos 5 competências. Cada uma vale de 0 a 200. Então, na primeira competência, nós analisamos a questão da norma culta da língua. Nós não estamos falando de uma linguagem coloquial que eu falo no dia a dia. Nós estamos falando de uma linguagem culta, um padrão. Então, nós consideramos a pontuação, a acentuação, concordância verbal, concordância nominal, regência, ortografia e impessoalidade. Isso daqui, gente, tem sido um erro bem grande, mas é algo assim que é difícil mesmo de lidar aí no texto, tá? A princípio, vai desenvolvendo devagar. Na segunda competência, estou só relembrando para quando você recebe o seu texto, você já saber que estou avaliando. Então, tese e argumentação, ou seja, um problema no teu texto, a questão também da compreensão da proposta, se sim ou se não. Depois, terceira competência, coerência, gente, sentido, relação entre os parágrafos, relação entre os períodos. Comecei meu texto, terminei meu texto falando o mesmo assunto, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Outra coisa, seleção das informações. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu deixei muitos recadinhos aí nos textos dessa vez para ser mais seletivo, para não ficar despejando tudo aí no texto. Depois, quarta competência, nós temos palavras, a coesão. Então, a questão das palavras repetidas, o uso dos conectivos, a repetição da argumentação. Então, tudo isso precisa ser trabalhado aí dentro do texto. Se você repete muito a mesma palavra, se você não tem muita facilidade em ligar as ideias, ok? E a última competência, que é às vezes onde a gente mais desliza, que é na intervenção, na proposta de solução, ou uma possível solução para o problema. Lembrando que eu já falei milhares de vezes aqui, que nós não estamos falando de resolver todos os problemas do mundo. Hoje nós fizemos até um debate em sala com o terceirão, eles falaram, mas não tem solução para esse problema. Realmente, tem problemas que não tem solução, assim, ou uma possível solução. Mas a dica é, teu texto, problema teu. Então, resolva o problema do teu texto, ok? Respeito às diferenças, respeito aos direitos humanos, já conversamos tudo sobre isso. Se você quer entender um pouco mais sobre essas competências, não entendeu nada que eu falei, vai lá na primeira aula, tá? Eu vou falar que está no card, mas não está no card, né? Bom, gente, aqui você tem a folha de redação que nós estamos utilizando aí na tua correção. E também é utilizada no Enem, que são essas competências que eu acabei de falar. Então, em cada uma delas, você pode tirar de 0 a 200. Então, quando você receber lá a tua correção, você vai ver um X em algum desses números. Tá? Então, você pode tirar no domínio da língua, de 0 a 200, na compreensão da proposta, 0 a 200, na seleção e organização das ideias, 0 a 200, e nos conhecimentos aí de mecanismos linguísticos, ou seja, conectivos, essa sequenciação de ideias, também 0 a 200, e depois a proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, 0 a 200. Então, essa aqui é a folha que eu estou utilizando, e vocês também têm aí a utilização dela na escola. Tranquilo, Pro? Mais alguma pergunta? Sim, Pro, temos duas. A primeira é, quantos conectivos você aconselha a usar nos parágrafos? Já podemos comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas a questão dos conectivos aí, vai utilizando conforme vier a necessidade. E tome cuidado, eu vou dar umas dicas daqui a pouco sobre isso. Tome cuidado com as palavras muito bonitas também. Então, utilize conectivos simples às vezes, como pronomes relativos, que, quem, onde. No início dos parágrafos é bem importante usar
um conectivo que costure a ideia anterior. Não tem muito assim de quantidade, depende muito da organização da ideia, tá? Então é difícil falar assim, a gente pode utilizar às vezes 4, 5, mas depende de como organizamos a ideia, tá bom? Mais alguma, Pro? Tem sim, agora chegou mais duas. Então vamos lá. Concentração vale como proposta de intervenção? Concentração? Conscientização. A conscientização? Sim, depende de quem vai se conscientizar. E como vai ser feita essa conscientização, tá bom? Tá, tem uma terceira aqui. Pode terminar, desculpa, Pro. Não, lembrando que eu passei para eles, né, numas aulas anteriores, também tem que voltar lá, quem perdeu, mas sempre tem que responder algumas perguntas lá na proposta de solução. Então, quem pode fazer, o que pode ser feito, por que pode ser feito, tá? Então, a ideia é responder isso. Se a conscientização, ela vai acontecer, mas ela tem um propósito específico, alguém que vai promover isso para alguém, então, sim, mas precisa, não deixa só conscientização. O que mais pode ser feito além disso? E o que vai causar essa conscientização? Pode falar, Cris. Show. Tem uma terceira que pergunta. Tem que fazer 3 parágrafos de desenvolvimento mesmo? Tem tamanho específico da fonte no arquivo do Word? 2 perguntas, né? Primeira, folha do Word, segue, para ficar mais fácil, segue a fonte que eu coloquei e também a letra, né, que eu coloquei lá. Então, fonte 12, do tamanho assim que a gente utiliza em trabalhos científicos também. E a primeira pergunta era se tem um número de parágrafos. Já falei aqui para vocês, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor, tá? Então, 1, pouca coisa, tá, gente? Não dá para ter um parágrafo de argumentação. Quer dizer que você não está entendendo nada sobre esse assunto, mais ou menos isso. 2 é bom, a gente pode até ver texto de nota 1000 que tem 2 parágrafos, desde que esteja assim muito bem organizado. Mas 3 é melhor porque denota aí um maior conhecimento do candidato, tá bom? Ok, Pro? Tranquilo, Pro. Beleza. Gente, agora, só relembrando aqui, já expliquei isso também numa outra aula, só para vocês saberem aqui. Então, a gente vai utilizar esse padrão aqui na correção. Quando você tirar 0 numa das competências, quer dizer que você foi desclassificado naquela competência. Ah, tirou 0 lá na competência 5, quer dizer que a tua solução não existe. Ou às vezes você nem colocou um parágrafo para a solução. Precário, 40 pontos. Então, assim, está bem precário, bem ruinzinho. 80, insuficiente. Mediano vai ser aí o 120, tá? Fica aí no meio. E 160, se você tirar 160, quer dizer que está bom. E 200, ótimo, excelente, parabéns, né? Faculdade URU. Então, lembre-se aqui dessa estrutura, dessa pontuação, tá? Desclassificado, precário, insuficiente, mediano, bom e ótimo. Aqui a gente já viu, né, um infográficozinho para a gente analisar, né, de ruim a muito bom. E só para a gente terminar essa parte aqui da aula, que depois eu tenho outra parte que eu preparei para vocês, os erros mais comuns nos textos de vocês, tá? Nos textos daqueles que já me enviaram, dos textos que eu tenho analisado. Primeira coisa aí, gente, pontuação, tá? Então, às vezes vocês estão esquecendo de colocar o ponto final. No final ali do parágrafo, tá? Não pode ficar sem pontuação, gente. Vírgula. Na semana passada, eu vi lá no chat que alguém pediu para eu dar uma aula sobre pontuação. Eu darei, tá? Nas próximas aulas aí, não percam, eu vou dar uma aula sobre pontuação. Bem necessário. Questão da concordância verbal e nominal. Então, eu vejo muita dificuldade também em concordar ali, em perceber, às vezes, o que precisa ser concordado. Então, o substantivo no plural, mas aí coloca o adjetivo no singular, e aí gera um desconforto na hora de ler. Acentuação, muitas palavras sem acento, gente. Quando você tem uma palavra sem acento, você não fica tão prejudicado. Mas quando você deixa muitas palavras sem acento, aí você vai perder muito
lá na competência 1, tá? Então, fique ligado. Questão da pessoalidade. Esses dias eu corrigi um texto, eu coloquei lá, uso de primeira pessoa, uso de primeira pessoa. E aí o candidato, o aluno, me disse assim, professora, mas eu não entendi. Porque eu não utilizei, eu acho, eu penso. Gente, quando nós usamos pensamos, queremos, acreditamos, nosso país, primeira pessoa, porque eu estou falando nós, primeira pessoa do plural. Então, fique atento a isso também. Não utilize primeira pessoa. Citações desconexas. Lembrando que a citação é o parágrafo assim, muito privilegiado, o corretor gosta, lá no início do teu texto, é um gatilho legal. Mas se ela for desconexa, assim, não tiver muita relação com o que você vai escrever, nem use, tá bom? Fique atento a isso. Cópia dos textos motivadores. Queridos, eu já disse que texto motivador não é para copiar. Texto motivador é para te situar. Onde você está, para onde vai. Falta de uma tese para o texto. Então, é difícil, vejo que alguns têm dificuldade em recortar um problema ali dentro do assunto. Não podemos falar de tudo dentro de um tema. É muito amplo. A gente só tem 5 parágrafos, então, recorte. Excesso de informações. Às vezes, a gente tem a ideia de que, nossa, eu tenho muita coisa para falar. Aí começa a falar. Mas aí o texto fica muito cansativo e a gente não tem tanto proveito. Soluções vagas e imprecisas, então uma solução assim que não resolve nada, nem o problema do texto, muito menos o problema em si aí. E cópias de texto da internet. Agora eu vou interromper o compartilhamento para olhar bem nos olhos de vocês. Gente, presta atenção. Cópia de texto de internet não adianta nem fazer para a escola, muito menos para o intensivo. Poupe teu trabalho meu, porque aí você acaba copiando, colocando lá no arquivo, enviando. Olha quanto trabalho. Aí eu tenho que abrir, baixar, salvar, depois de corrigir, aí eu vejo o texto totalmente copiado da internet. Não rola, né? Então, gente, nem me dou o trabalho de corrigir, né? Só coloco lá disponível em e beleza, parabéns para quem fez o texto, lindo, maravilhoso, mas não te adianta muito, não vai te acrescentar muita coisa copiar um texto, né, de alguém. Então, gente, é isso aí. Agora nós vamos para a segunda parte da aula. Pro, mais alguma pergunta? Oi. Tem algumas, Pro, algumas. Vamos lá. Tá curioso. Eu só tô empolgado, é muito bom. Pro, no Enem, qual é o mínimo de linhas? Mínimo de linhas no Enem é ridículo, 7 linhas. Tá? E tem gente que não consegue fazer 7 linhas, um texto insuficiente. Eu fico muito chateada com isso, tá, gente? Mas, né, não vamos escrever 7 linhas. Muito feio. O que mais, Pro? Pro, o correto não é ter 2 desenvolvimentos? Como eu disse, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor, tá? Eu posso ter 2 sem nenhum problema. É uma questão aí de estrutura, às vezes eu opto por deixar 2 parágrafos e posso sim tirar uma nota 1000? Sim. Mas 3, como eu disse, denota aí uma maior visibilidade, organização de texto. Então, é melhor. Ótimo. Pro uso da palavra você, é considerado pessoalidade também? Sim. Uhum. Se eu usar você, a ideia é que eu estou falando contigo, né? Com o meu interlocutor, com o meu leitor. Se vocês virem ali na orientação do texto, eu coloco. Então, essa é uma proposta, esse modelo foi criado para a produção da tua redação, porque a minha ideia é falar contigo mesmo, ser bem pessoal, tá? Mas no texto, evite, tá bom? Show. Professora, se eu copiar os dados do texto motivador, está errado? Vai ter desconto na pontuação? Desde que eu referencie muito bem isso, eu posso não perder pontos. Mas preciso referenciar muito bem isso e utilizar os dados ali para um efeito de argumentação dentro do texto. Agora, eu copiei porque eu não tinha ideia, aí pega mal, né? Porque o corretor ele vai sentir quando você utiliza isso a seu favor ou quando não. Então, os dados ele pode usar, né? A próxima pergunta é, os dados mencionados, somente os dados, eles podem ser utilizados? Isso, os dados, eles podem ser utilizados. Até, inclusive, você pode, uma das formas de
de início de texto, eu comentei que vocês podem sim aproveitar da própria proposta para já iniciar o texto, tá? Então, utilizando ali de informações que vêm na proposta, mas não como cópia, um apoio ali no sentido de argumentação mesmo, de utilizar a teu favor ali na hora de argumentar, mas referenciando, porque geralmente na proposta a gente tem de onde que vem esse dado. Então, demonstre que você está referenciando, que não foi algo que surgiu do espaço e do além para você. Show. Pro, pode-se usar siglas ou é necessário colocar o nome inteiro? Sempre quando a gente utiliza uma sigla, o ideal é que a gente comece utilizando o nome inteiro. Então, vamos pensar aqui, CAC, né? Colégio Adventista de Cotia. Vou vender aqui o peixe. Então, coloca primeiro Colégio Adventista de Cotia, coloca a sigla entre parênteses e depois, quando você quiser utilizar esse nome novamente, para você não ficar escrevendo toda vez, você utiliza a sigla, mas o teu leitor já sabe o que significa a sigla. Então, sempre a primeira palavra, depois pode utilizar a sigla como referência. E a última, até agora. Qual palavra se pode usar ao invés de você? Desculpa, qual? Ele tem um outro termo para substituir o você. Então, no meu texto eu não vou utilizar nada pessoal. Então, eu não vou utilizar. Então, podemos ver, não. Pode-se ver, pode-se perceber. Então, não vou utilizar você, não vou utilizar o tu, nem nós, nem eu, nem ninguém. Tá? A gente não utiliza de pessoalidade. Não tem os pronomes pessoais no texto, nada, tá? A gente não vai utilizar. Nem pronome pessoal do caso reto, nem oblíquo. Não tem pessoalidade no texto. Esquece. Coloca tudo aí em terceira pessoa de forma impessoal. Show. Pro, deixa essa para depois ou posso ler também? Tem mais quantas? Aqui. Só uma. Tá bom, pode ser. Então vamos lá. Deixa eu aqui. A Vitória disse que ela tem dificuldades para escrever mais de um parágrafo. Você tem alguma dica, assim, para que ela consiga se desenvolver melhor em outros parágrafos? Parágrafo de desenvolvimento? Então, a dica que eu dei já em outras aulas, assiste lá também para pegar bem detalhes, mas sempre vocês tentarem relacionarem assuntos ao tema. Então, em que aspecto, por exemplo, a sociedade tem relação com isso? Em que aspecto a política tem relação com isso? Em que aspecto a economia tem relação com o assunto? Em que aspecto a mídia tem relação com esse assunto? Aí, se você organiza cada argumento em um parágrafo, aí você não se perde, tá? Então, a dica para se ter um repertório maior é tentar envolver outros assuntos, vamos dizer assim, né? Outras áreas. O legal também é aprender, né? Retomar aí os tipos de parágrafos, os tipos de argumentação também, que aí vocês podem utilizar exemplos, comparações, né? Então, vocês conhecem aí muitas séries, músicas, jogos, enfim. Vocês podem utilizar isso também na argumentação a favor. Beleza? Pode seguir, Pro. As próximas eu vou deixando aqui. Tá bom. Eu vou para a segunda parte da aula. Espero que dê tempo, hein? Porque a gente vai conversando. Eu preparei aqui para vocês ainda. Essa primeira parte foi mais uma orientação sobre as redações. Tá? Por quê? Porque é importante para que a gente não tenha mais confusão, a gente possa ter um rendimento, vocês consigam me enviar tranquilos aí também. Tá? Agora nós vamos ver, eu vou dar algumas dicas. Pega aí teu caderno, uma folha, uma caneta, enfim, anote. Eu vou te dar 10 dicas agora, falar de 10 erros mais comuns que fazem você perder nota na redação. Então, os 10 erros mais comuns. Como perder nota na redação? Você vai falar, professora, eu vim aqui para você me ensinar a tirar nota na redação. Você vai me ensinar como perder? É justamente isso, para que você não perca mais, tá bom? Então, nós temos aqui, número 1, trocar o tipo ou o gênero de texto. Bom, o que significa isso? Eu vou interromper aqui um pouquinho. Quando a gente fala em tipo e gênero textual, nós temos que entender que os tipos textuais são 5. A gente tem a narração, dissertação, descrição, injunção e exposição.
Esses são 5 tipos. Vamos pensar em 5 gavetas que a gente tem bem grandes e todos os gêneros textuais, ou seja, todos os textos que existem, eles vão se encaixar dentro de uma dessas gavetas. Os gêneros textuais nada mais são que textos que surgem a cada dia novos para atender necessidades comunicacionais dos falantes. Vocês estão aí imersos nas redes sociais. O que acontece? A gente tem a cada dia o surgimento de uma nova rede, ou às vezes, né, não a cada dia, mas muito frequente, para atender uma necessidade comunicacional diferente. Então, tome cuidado. Por quê? Em alguns vestibulares, no Enem, nós temos o tipo de dissertação argumentativa, o tipo de dissertação e o gênero de dissertação argumentativa. Mas, em alguns vestibulares, vocês podem ter a presença de vários outros gêneros. Às vezes pode vir pedindo uma crônica, um conto, uma carta, enfim. E aí você tem que conhecer a estrutura também desses outros gêneros. Então, minha dica é, pretende fazer o Enem? Foca aí na dissertação firme e forte. Pretende prestar outro vestibular? Estuda a proposta de redação desse vestibular. Geralmente as federais, a galera que tem vontade de prestar federal, vai pedir mais de um gênero textual. Então, fica esperto. Pode ser que seja pedida aí uma dissertação e você faz uma narração. Já vou contar uma historinha sobre isso. Então, muito perigoso. E outra coisa importante, diferentes opções de textos ou gêneros diferentes, marcar a opção correta que você tem que fazer. O que acontece? No Enem, a gente tem uma proposta de redação e pronto. Pelo menos sempre foi assim, né? Mas nos vestibulares, você pode ter até 3 propostas, 4 propostas, e às vezes é para dissertação, mas tem proposta 1, 2 e 3. E aí, na hora que você for marcar lá na tua folha de redação, você tem que marcar se é 1, 2 ou 3. Por quê? Você escolheu a 1. Nossa, me identifiquei com essa proposta, com esse assunto. Mas aí você vai, nossa, esqueceu e marcou 2. O que vai acontecer? Você pode ter a tua redação anulada, porque não tem muito a ver com o assunto ali. Então, cuide com a proposta. Sobre essa questão da narração, eu já comentei com vocês, né? Então, eu até deixei aqui um porquinho voando, porque enquanto eu estava estudando esse material, eu fiquei lembrando, já trabalhei como corretora em vestibular, não vou identificar aqui de onde é, claro, mas tinha 2 propostas de texto. Uma proposta era uma proposta assim, mais voltada para a questão, assim, temas polêmicos, e a outra proposta era um tema mais transversal, questão de virtudes, enfim. E aí lá tinha um quadrinho, talvez já contei, alguns alunos já ouviram essa história, tinha um quadrinho, e o quadrinho tinha um porquinho, né, uma história em quadrinhos, em que tinha um porquinho fechado ali numa cerca, e aí ele sonhou, e ele queria voar e tal, né? Mas a ideia ali por detrás, em outros textos também, era falar da questão dos sonhos, das aspirações humanas, dissertar sobre isso. E aí o candidato, ele começou assim, era uma vez um porquinho que ficava preso numa cerquinha e ele queria muito voar. Gente, isso anula a tua redação. Por quê? Porque está pedindo uma dissertação e você vai escrever uma narração. Então, isso é um perigo muito grande, tá? Não se perca nisso, preste atenção no gênero, leia o tópico frasal, leia o que está sendo pedido para você não fugir, tá? Não quero ver ninguém fazendo porco voar por aí. Segunda, fugir do tema. É difícil esse negócio de fugir do tema. Sim, você pode ficar divagando lá para a lua, para o espaço, menos no tema do texto. Então, fugir do tema, sim, anula a tua redação. No Enem, em vestibulares também. Ler com atenção a coletânea. A coletânea nada mais é que os textos motivadores. Leia com atenção. Como eu falei, eles não estão ali para você copiá-los, mas eles estão ali para te orientar. Para onde ir? O tópico frasal sempre é aquela parte que vem ali na proposta e ele vai vir com o tema. Preste atenção qual é o tema em si para que você não fuja dele. E tome cuidado com as divagações, né? Vai para lá, vem para cá e foge daquilo que é essencial. Próxima dica. E aí, se liga, eu coloquei para você. Então, uso impróprio da língua oral. A língua, ela é dividida em 2 modalidades. A língua escrita e a língua falada, tá? Então, a gente tem a língua escrita, que geralmente a gente entende que ela é mais padronizada, mais formal.
Mas isso, na verdade, depende do contexto em que eu utilizo, da situação. Então, eu posso falar no WhatsApp, com o meu esposo, com os meus amigos, enfim, com os meus pais, de uma forma mais informal, porque depende da situação. Mas agora, quando nós estamos falando de um texto dissertativo, de uma redação, você tem que utilizar a norma padrão da língua. Então, fique ligado com isso, tá? Nem sempre a língua oral cabe no momento da escrita. Então, por exemplo, as expressões aí, daí, né, são marcas de oralidade. E se vocês me ouvirem falando, em algum momento eu vou falar né. Mas dentro da nossa redação não cabe essa expressão. Tome cuidado com as gírias. Então, você que gosta de gírias, ou também abreviações, né, como o VC, o PQ, pelo amor de Deus, não utilize isso no teu texto, tá? Expressões informais, lembrando que você tem que ter uma linguagem culta, uma linguagem clara, objetiva, que vai direto ao ponto, sem enrolação. Próxima dica que você não deve fazer, lembrando que eu estou falando de coisas que você não deve fazer. Rebuscar demais. O que é rebuscar, professor? Não sei nem o que significa essa palavra. Bom, uma linguagem rebuscada é uma linguagem muito bem cuidada, muito bem estruturada. As palavras são selecionadas com cuidado. Gente, presta atenção. Ah, professora, então eu não posso ter uma linguagem bonita? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas como eu sempre digo, tudo que é demais sobra. Quando você começa também a enfeitar demais o negócio, vai ter problema. Então, capricha, né, na tua linguagem, mas não em excesso. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, linguagem formal não é linguagem complicada. Você precisa ter uma linguagem, sim, que atenda aí dentro da norma culta, da norma padrão, que seja claro, objetivo, mas não precisa ser complicada, porque às vezes isso trunca o teu texto. Outra coisa, esses dias eu achei engraçado, não sei se o aluno está aí, mas ele me disse assim, nossa, eu não sabia nem o que significava. Ele perguntando da nota da redação, ele falou, não sabia nem o que significava esse negócio de concomitantemente. Eu tive que aprender para escrever redação. Falei, ótimo, parabéns, aprendeu uma palavra nova. Mas não posso querer utilizar uma palavra bonita e chique se o resto do texto não está de acordo, tá? Não que seja o caso do aluno, só estou exemplificando aqui, porque a linguagem, ela precisa estar de acordo. Então, se utiliza uma palavra muito bonita, mas o resto está muito assim simplificado, muito comum, eu posso ter problema também, tá? E quando tem uma linguagem muito rebuscada, prejudica a coesão e também a fluência textual. Então, uma palavra que às vezes desentrosa ali do restante. Bom, pode prejudicar a tua nota, então. 5. Escreva direito, eu coloquei para você. Cometer erros de língua portuguesa também pode prejudicar o teu texto, e com certeza é uma das coisas que mais prejudica. Então, para mim levar, fazem anos, não posso fazer isso. Gente, mim é preguiçoso, fica a dica. Mim não faz nada, mim só recebe. Quem faz sou eu, tá bom? Então, mim é preguiçoso, fica aí para você lembrar essa ideia. Sempre traz isso para mim, mas para eu fazer. Então, o mim é preguiçoso e quem faz sou eu. Fazem anos também não posso utilizar. A gente vai ter depois uma aula sobre concordância, a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas essa questão aí de fazem anos também não existe no sentido de tempo transcorrido. O verbo fazer é um verbo impessoal, quer dizer que ele não tem pessoa. Então, sempre quando eu quero utilizar essa ideia de tempo que passou, eu vou falar faz anos, tá bom? Ah, então quer dizer que esse verbo está errado, professora? Então, não posso dizer os meninos fazem os trabalhos bem feitos. Não, não está errado nesse sentido, porque é um verbo significativo, está concordando com o sujeito. Mas no sentido de tempo que já passou, não utilizo. Tá? Sempre até aqui. E substitua a palavra por outra e reconstrua a frase. Ah, eu não sei como que escreve essa palavra, então reconstrua. Sempre é bom você trabalhar com sinônimos. Ah, não sei o significado disso, mas eu posso escrever isso e ainda vou ter o mesmo sentido. Continuando, gente. Número 6. Usar clichês e provérbios. Coloquei, todo mundo fala isso. Então, alguém me perguntou aí numa última aula, citações. Gente, é legal usar citação? Sim. Mas, em excesso, eu comentei que pode revelar
é uma falta de originalidade. A ideia é que você tem que falar o que todo mundo fala. Quando, na verdade, você tem que falar a tua ideia. Por quê? Porque é o teu momento. Na dissertação, é o momento de você demonstrar o que você pensa a respeito do assunto, ideias muito estereotipadas, então, que todo mundo fala mesmo. Então, a gente vai ficando repetindo, até corrigindo os textos agora, eu percebi uma relação entre citações. Então, citações em comum em vários textos. Ah, mas é o mesmo assunto e tal. Sim, mas é legal também a gente conhecer outras citações, além dessas que a gente já costuma utilizar. Num outro momento, eu vou passar algumas citações para vocês e algumas dicas. Bom, número 7 agora. Panfletar e radicalizar. Coloquei aqui a Madre Teresa de Calcutá. Aquela galera que quer resolver os problemas assim de forma linda, né? Então, devemos nos unir, vamos cuidar do planeta. Galera, presta atenção aqui. Você tem que organizar argumentos que permitam com que o leitor chegue às suas próprias conclusões. Então, você não precisa ficar aí panfletando, colocando essas ideias. Qual que é a ideia do texto dissertativo? Você escrever de forma que, por meio da tua argumentação, o outro seja convencido a pensar da mesma maneira que você pensa. Então, olha só a importância da argumentação. Mas não precisa ficar falando de forma tão direta, chamando, ei, você aí, precisa cuidar do planeta. Não. A gente organiza o texto de uma forma que isso fique, assim, implícito nas entrelinhas. Mas um leitor, né, ele vai conseguir reconhecer isso. Próxima. 8. Usar citações sem o devido cuidado, né? Só sei que nada sei. Então, evitar expressões muito batidas que eu estava falando. Às vezes a gente usa sempre a mesma citação. E isso vai ficando assim enjoativo, porque todo mundo já leu isso, né? Já li milhares de textos começando assim. Citações fora do contexto, que eu falei agora há pouco. Tomem cuidado, vejam se a citação realmente ela é importante ou não, tá? Se ela cabe dentro daquele momento ou não. Depois, citações de autoridades incompletas ou com o nome do autor escrito errado. Gente, isso aqui não dá. Se você não sabe de quem é a citação, nem coloque. Porque você escreveu o nome da pessoa errada ou sem referenciar, também balela. Você tem duas opções. Você pode citar diretamente, que é ipsis literis o que o autor escreveu, coloca entre aspas, ou você pode também citar indiretamente, que é quando você utiliza a palavra do outro, você utiliza a ideia do outro escrita nas suas próprias palavras, mas sempre referenciando, porque senão fica a ideia de plágio, a ideia de falta de originalidade também. Então, saiba utilizar as citações e não escreva errado, tá bom? Se não tiver certeza, nem use. Ah, aquela citação não é de quem mesmo? Eu não lembro. Não use. Melhor não, tá? Melhor deixar o texto sem citação do que colocar uma barbaridade. Número 9. Exagerar em informações. Ah, isso aqui, o sabe tudo. Nossa, sobre esse assunto eu vou arrebentar. Aí começa a escrever e não para mais. Então, esses dias uma aluna falou assim, eu começo a escrever, e aí acaba que quando eu chego na conclusão, não dá para concluir, porque não sobram linhas. Lembre-se, você precisa estruturar o teu texto. Lembrando mais ou menos a estrutura, quantas linhas, também já dei essa aula lá. Vai lá nas primeiras aulas, primeira e segunda aula. Então, você tem que saber estruturar o teu texto. Faz um esqueleto do que você realmente vai colocar no papel, faz um rascunho, e aí depois você joga essas informações lá, porque senão fica um excesso ali de informação. Você não precisa despejar tudo que você sabe no texto. O excesso de informações pode prejudicar. Então, eu estava lendo alguns textos que às vezes tem muitas informações e aí não tem pontuação e vai indo, porque tem um número de linhas e a gente se perde nisso, tá? Dados demais também podem confundir. Então, você usou uma citação de depois você usou lá uma série, depois você usou um filme, uma música. Meu Deus! Então, tome cuidado com isso. E seja seletivo. Selecione e organize para o teu texto ficar aí de acordo. E agora nós vamos para a última dica aqui. Cair em redundância. Então, né, um famoso, na minha opinião, eu acho que eu fico bem feliz, né, quando eu leio.
Revela, então, a falta aí de repertório do candidato, tá? Então, quando você fica ali falando a mesma coisa de formas diferentes, revela que você não está sabendo nada, tá? Ou muito pouco. Então, tome cuidado com isso. Às vezes é melhor escrever menos. Eu não dou conta de escrever 3 parágrafos de argumento. Escreva 2, mas que fiquem ali tão bem fechadinhos, tão bem estruturados, para ninguém ficar questionando. E numa boa dissertação, a argumentação avança progressivamente e não fica andando em círculos. O que significa isso? O que você tem que fazer? Vou interromper aqui já para a gente conversar. Quando você escreve o teu texto, a ideia é que na introdução você faça uma contextualização. Ela pode acontecer por meio lá de uma citação, por meio de flashes, por meio de uma alusão histórica, enfim. Você vai situar o teu leitor. Qual é o assunto que você está trabalhando? Na sequência, você problematiza. E depois você vem argumentando. Mas vai escrever qualquer argumento? Não. Você, antes de escrever o texto, já tem que ter estruturado ele, feito um esqueleto, para que a hora que você passe a limpo, você consiga entender que a tua argumentação ela vai ter que ir caminhando para a solução do problema, tá? Então, o texto ele precisa sim, estar muito conectado, muito bem costurado, ligadinho, para que a gente tenha assim essa coesão, essa coerência adequada no texto. Ok? Pro perguntas? Deixa ninguém falar mais nada, né? Muito bom, Pro, muito bom. A redação ela pode ser enviada até qual dia, Pro? Então, é sempre o prazo de uma semana. Então, como já foi enviada hoje, né? Eles podem receber hoje, quem sabe amanhã, até a quarta-feira da semana que vem. Tá bom? Ótimo. Poderia falar sobre a repetição de palavras na redação? Repetição de palavras acontece quando... Vamos pensar aqui num exemplo. Quando eu começo a utilizar assim, o governo pode fazer isso, é necessário que o governo... Ou eu utilizo, assim, sempre as mesmas palavras. Vamos pensar assim, eu posso falar um nome, depois eu utilizo ele, vamos pensar no menino, né? A gente utiliza João, ele, o menino, o garoto, o aluno, enfim. Sempre procure palavras que substituam, que sejam palavras sinônimas, tenham uma relação de sentido, mas evite. Outra coisa que você pode evitar também, no outro momento eu vou falar com vocês, sobre a questão do pronome relativo. Então, o pronome relativo, todos os pronomes eles servem para substituir o nome, que é um substantivo. Então, o pronome relativo, você pode utilizar o que, por exemplo, né? Então, vamos pensar assim. Eu gosto de estudar na escola. Não, essa é a menina, essa é a Joana. Essa é a Joana, a menina que te falei. Então, sempre eu utilizo o que para não ficar repetindo, tá? Então, eu vou conectar ali utilizando uma palavra que evite essa repetição, um pronome relativo, que, quem, cuja, da qual, para evitar, tá? O que mais, Pro? Vamos lá. Ainda voltando um pouquinho sobre a questão da sigla. A Giovana perguntou aqui. Então, se eu for falar do IBGE, tem que escrever o nome completo antes. E se eu não souber, posso deixar só a sigla? No caso aí do IBGE é muito difícil, né? Mas sempre é bom você citar, porque às vezes é um órgão bem conhecido. O IBGE ele é conhecido, né, no nosso Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o corretor ele vai saber. Mas se você não conhece a sigla, também evite usar em alguns momentos, tá? Utilize expressões que você tem assim, clareza do que é, qual é a função, para que serve. Por exemplo, os ministérios, inclusive, que a gente utiliza mais lá na parte da intervenção, da solução, é muito bom você conhecer o que significa o ministério, para que ele serve, o que ele atende, tá bom? Vamos lá, mais 3, Pro. Tem que ser sempre 2 citações ou pode passar disso? A gente comentou um pouco nas últimas aulas aí sobre isso, a questão da citação, assim, a gente pode introduzir o texto com uma citação, a gente pode utilizar na argumentação,
eu acho assim que 2 já tá assim, já passando, né, do limite. Então, não utilize mais que isso. E se forem 2, que sejam assim muito bem utilizadas, vamos dizer assim. Senão fica muito excesso de palavra de outrem e poucas palavras suas ou tuas. Vamos lá. Quais termos eu posso utilizar para iniciar e encerrar o texto? O Samuel colocou alguns exemplos aqui. Portanto, enfim, pode ser utilizados? Sim, no início do texto, né, se a gente não utiliza aí uma alusão histórica, uma citação, geralmente a gente começa assim, eu vou passar uma tabela de conectivos para eles também nas próximas aulas. Mas a gente tem aí nos dias atuais, na atualidade, né? Então é mais comum a gente ver essas expressões assim, tá? Se eu não começo com uma citação, se eu não começo com uma alusão histórica, ou com os flashes, né, que são ideias relacionadas ao tema, aí eu posso utilizar essas palavras. Mas, assim, o corretor já espera que comece assim, então sempre é melhor investir em outras formas, mas não está errado também. Para terminar, sempre ideia de conclusão, então conjunções conclusivas. Então, portanto, em suma, resumidamente, dessa forma, com base no que foi abordado, enfim, sempre essas ideias que retomem. Mais Vamos alguma, lá. Pro? Tem sim, Pro. Tá chegando aqui algumas. Fazer vários parágrafos bem curtinhos é ruim? Péssimo. Já comentei com vocês. Gente, parágrafo tem que ter aí pelo menos 5 linhas. Ah, mas eu vi lá um texto, nota 1000, que tem 4 parágrafos na introdução. Pode acontecer desde que seja aí respondido o que precisa, que eu já falei. Contextualização e depois problematização dentro da introdução. Então, você atendeu o que tem que ser feito? Ok, pode ser ali nas 4 linhas. A gente trabalha com o ideal para a gente ter uma estrutura na nossa mente, então 5 linhas. Mas na argumentação não dá, gente. Na argumentação tem que ser ali 6, 7 linhas, na conclusão nas 6 linhas. Então, parágrafo de 3 linhas, 2 linhas, gente, não é parágrafo, é frase, tá bom? Então, uma oração subordinada, né? Mas não é parágrafo. Pro, estão querendo saber aqui, a Cíntia quer saber o que impressiona mais o corretor? Uma alusão histórica ou uma citação? São as 2 formas mais privilegiadas de introdução. Então, o corretor ele gosta muito da citação e da alusão histórica. São as formas assim mais benquistas por eles. Então, o que eu falo assim, esses dias eu comentei com a aluna, vejo que você se sente confortável também, né? Porque às vezes você vai muito no que vai chamar atenção, mas aí você acaba não se sentindo confortável, não tendo certeza daquilo que você vai escrever, e aí pode prejudicar a fluência no seu texto depois. Então, veja assim, o que é algo importante, mas que você também se sinta à vontade para escrever. Qual forma você se identifica mais? Show. Hoje em dia, é uma expressão ou ela expressa redundância? Ela é uma boa expressão ou ela vem com redundância? Não, eu posso utilizar, né? Hoje em dia, atualmente, nos dias atuais, na atualidade, posso utilizar sim. É bem usual, não tem nenhum problema, assim. Certo, Pro. Acho que a gente tem tempo para mais 2. Então vamos lá. Doutor vai matar aqui, né? Vai nada. Tá, eles estão produzindo bastante, estão bem empolgados, isso é muito bom. Séries, as séries, elas podem ser ali colocadas na parte da citação e como pode ser utilizada? Eu posso sim utilizar a série, mas posso utilizar na introdução. Vamos pensar que a série não é agora citação, tá, gente? A citação é quando eu uso uma fala de alguém. A série pode ser na argumentação, sendo utilizada como um exemplo, ou pode ser também uma forma de introdução. Aí eu faço uma referência a algo que vem de fora, a gente vai chamar de extratextual, porque está ali, né, fugindo, é algo que vem de fora, para complementar ou para ser um gatilho. Tá? Então, eu posso utilizar tanto na introdução, desde que case muito bem com o meu tema,
ou eu posso utilizar na argumentação como um parágrafo de exemplificação. Então, você vai estar lá argumentando e você fala como acontece, por exemplo, na série tal, em que acontece isso e isso, e tem a ver com a realidade de hoje, por isso e por isso. Então, sempre muito bem conectado, senão fica assim, colocou isso só para enfeitar, tá? Pro, e para finalizar a noite com chave de ouro, eu vou ler um bilhetinho que veio para ti. Nossa, fiquei com medo. Colocaram assim, só para dizer que a senhora é uma professora fantástica, incrível e que transmite uma luz muito boa. E a Lara está amando ter aula com a senhora. Obrigada, hein? Fechou com chave de ouro mesmo. Deus abençoe. Fico muito feliz aí de estar contribuindo com vocês. Muito obrigada. Beijinho. Obrigada, Pro. Aula fantástica. Muito boa, obrigada, muito boa. Gente. Você vai dar um tempo. Obrigada. Pessoal, para a próxima aula, então, vamos dar 2 minutinhos. 7h34, horário aqui marcadinho, certinho. Professor Marcos, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Agora, aula de história, hein? Vamos lá continuar aquele tema que nós havíamos parado na última semana. É claro que não é o mesmo tema, mas é uma continuação do conteúdo de história. Então, deixa eu pegar aqui minha telinha e compartilhar com vocês. Com licença. Tá aqui. Vamos lá, então, gente. Assunto de hoje: Revolução Russa. Nós vimos lá na Primeira Guerra Mundial que a Rússia saiu da guerra, né? E ela saiu por um motivo muito forte. E hoje nós aprenderemos um pouquinho esse motivo, tá bom? Mas antes, vamos ali ao que aconteceu na aula passada, né? Então, para a gente poder já entrar nessa aula que eu passei para vocês na semana passada, aqui vai algumas dicas para vocês, tá? Então, tem alguns livros que são essenciais para a leitura e entendimento desse conteúdo, tá? Esse conteúdo aqui é muito importante para você que quer ali adentrar um pouquinho na matéria sobre as revoluções que aconteceram lá na Europa Oriental e principalmente ali na Rússia, tá? Claro, eu deixei aqui no título para vocês teor de esquerda. Tá? Não é porque eu falo de um assunto que eu o defendo, tá bom? Ou então eu faço o oposto. Eu só estou mesmo falando do assunto, eu estou sendo neutro aqui, tá? Mas temos que falar, tá bom? E temos que também ter a noção daquilo que nós vamos estudar. É por isso que é muito importante entender ali esses revolucionários, tá? Revolucionários, no caso, ali, russos. Então, dou a dica para vocês. Se você quer entender um pouquinho sobre a Revolução Russa, é necessário ler principalmente o Manifesto Comunista, escrito ali por Karl Marx e Engels. Foi escrito ali mais ou menos em 1848. Também vem esses outros livros aqui que indico bastante para vocês. Eu acho que o Manifesto Comunista tem que ser lido justamente porque ele é um livreto de bolso. Tá? E, obviamente, aquele aqui é o mais famoso que todos vocês devem conhecer, que é a Revolução dos Bichos, né? Esse livro aqui é fantástico porque conta a história ali de um ponto de vista, utilizando ali animais para poder explicar a história da Revolução Russa e a pessoa que escreveu não ser presa, né? Já que essa revolução virou uma ditadura, tá bom? E esse também é muito importante, o Estado e a Revolução, porque são compilados ali de escritos de Lenin, o cara que orquestrou e fez a Revolução acontecer em 1917. Muito bem, tá? Obviamente, como eu fiz também na minha última aula, eu tenho que mostrar para vocês aqui o streaming, né? Temos alguns streamings ali, são show de bolas para vocês assistirem nessa quarentena, tá bom? Acho que nesses últimos dias saiu esse aqui na Netflix, né? Que é o Expresso do Amanhã, que inclusive foi um HQ, né? Foi um HQ que também é um conjunto de autores e fez esse seriado que está bombando aí no Netflix. O Expresso do Amanhã, se não me engano, ele também tem teor bastante revolucionário. Então, já é uma dica para vocês. Obviamente, aquele livro, A Revolução dos Bichos, também virou um filme, tá? E também tem no YouTube. Esse aqui está no Netflix, tá? Os Últimos Czares. Também é muito bom. E o restante aí é mais geek, tá? Que é o Distrito 9 e Blade Runner também. Acho que esse aqui é o primeirão, tá? Nesse novo não. É o que tem o Harrison Ford. Muito bem, tá? Então, deixa eu continuar aqui. Na aula passada, eu fiz 3 perguntas para vocês, né? 3 perguntas para ver quem acertar essas perguntas iria ganhar um presente, tá bom? Então, tá aí as perguntas. Cite as tríplices abordadas em aula. A pergunta número 2, quem foi assassinado ali em Sarajevo, que deu o estopim para a guerra? E a pergunta número 3, qual foi a estratégia de luta que os militares encontraram, que inclusive deixou a guerra lenta, né? Na segunda fase do combate.
Tá? E aqui estão as respostas, tá bom? Daí, a aliança Entente, Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E a última pergunta, trincheiras. E vamos ver quem acertou. Eu acho que você deve estar curioso para ver quem acertou essas perguntas e levou... Cadê o negócio? Estava por aqui. Ah, tá aqui. E levou esse relógio aqui, smartwatch, se não me engano. Quem acertou, quem ganhou? Vamos lá. Vocês mandaram para mim as respostas via chat privado, né? E eu, então, peguei lá um monte de compilado. E antes de falar para vocês quem acertou, eu só tenho a agradecer. Vocês são fantásticos, tá? Então, ali, Frank, a Giovana, Júlia, Lara, Stephen, é isso mesmo, né? Clara, Isabela, Ana, Brian, Alan, Kevin, Álvaro, Fernanda e vários outros. Que senão eu ia passar aqui mais um tempinho falando. Vocês que participaram, vocês são feras. Muito obrigado, viu? Continue participando. E, sem mais delongas, quem ganhou foi ali o Felipe. Felipe Naufel Santiago, do Coasa. Novamente o Coasa aí levou esse prêmio. Então, parabéns, Felipe. Se você estiver aí online, amanhã eu mando para você lá na escola, tá bom? Você pode ir lá buscar, tá? Então, parabéns, cara. Valeu pela participação. Muito bem, tá? Então, vamos entrar na matéria da Revolução Russa para a gente poder entender um pouquinho sobre esse assunto, tá? Antes de entrar nela novamente, nós temos que entender qual foi a base dela, tá? Como eu citei para vocês agora há pouco sobre os livros que vocês devem ler, há um pensador que é muito importante sobre essa revolução. Vamos lá. Quem foi esse pensador que criou uma teoria social? Tá? Ele era um filósofo alemão. Ele, inclusive, foi expulso de vários países europeus porque ele defendia um radicalismo muito forte, tá? Ele foi envolvido principalmente com os franceses e os alemães, e ele levantou a bandeira do comunismo e começou a atacar o sistema capitalista. Terceiro, foi, segundo este, então, economista, a ideia dele de economia, o capitalismo era o principal responsável pela, então, desorientação humana. Quarto, ele defendia, então, a ideia de que a classe trabalhadora deveria unir e aniquilar de vez todas as ideias capitalistas. E aí, sabe de quem eu estou falando? Você sabe quem é este pensador? Muito bem, eu acho que a Stephanie aqui já mandou para mim, é isso mesmo, tá? Karl Marx, tá? Karl Marx é esse pensador que eu estou dizendo para vocês. Aqui tá a fotinha dele aí, ele é esse pensador. Vamos entender por que ele foi expulso de alguns países, tá bom? Quais são as principais frases que nós podemos pegar ali do, então, Manifesto Comunista? Ah, vamos lá, primeira frase, peraí que apareceu um negocinho aqui na frente. A história de todas as sociedades até hoje existente é a história da luta de classe. Então, para Karl Marx e qualquer escola marxista, a história é construída pelo rico lutando contra o pobre, tá bom? E se cair isso em vestibular, já pegaram o bizu. Próxima frase. A burguesia não forjou apenas as armas que a levarão à morte, produziu também os homens que a usarão essas armas, os trabalhadores modernos, os proletariados. Outro nome dado àquele trabalhador do chão de fábrica por Karl Marx, proletariado. Próximo. Os operários não têm pátria. Isso é muito importante de entender, tá, gente? O revolucionário socialista, comunista, ele não tem pátria, ele tem trabalhadores que se juntaram através de uma causa, tá? Para você que se pergunta aí, professor, eu não sei qual que é a diferença de socialismo e comunismo. Eu acho que é muito comum, eu acho que você deve estar se perguntando em casa. De fato, vou responder isso para vocês. O comunismo é como se fosse a última fase do socialismo, tá? Então, antes de entrar o comunismo, eu tenho que entrar, então, fazer a revolução socialista, ou seja, o povo toma o poder, tem ainda o Estado. Depois, o Estado vai entregar o poder para o povo. Aí, nessa última fase, vira comunismo e o Estado deixa de existir. Tá? Então, o socialismo, vamos dizer assim, é a passagem, né? Como colocaram aí para mim, muito bem, tá bom? Muito bem aí, Letícia Ducave, né? O socialismo é a passagem para o comunismo. Podemos dizer assim que o comunismo é a transformação disso, tá? Próxima frase. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletariados nada têm a perder, a não ser os seus grilhões, tá? E última, que é a mais famosa que eu posso dizer para vocês, ele conclui o Manifesto Comunista com essa frase. Proletariados, né, de todos os países, univos. Ou seja, vamos fazer ali, então, a nossa revolução.
Agora, grilhões são amarras, tá bom? São ali algemas, tá? Então, a palavra é um pouco mais antiga, do século XIX, um pouco mais rebuscado, mas é a mesma coisa, tá? Beleza? Agora vocês conseguiram compreender porque ele é considerado radical, né? É radical porque ele defendia a ideia de revolução. Para você que não sabe a ideia de revolução, ela é meio maquiavélica. A revolução, ela sonha com um futuro utópico. E que, para que ele aconteça no meio do caminho, eu tenho que matar algumas pessoas, que isso seja feito, tá? Então, os fins numa revolução justificam os meios. Entendeu? Vamos lá, então. Pro, tem alguma pergunta aí? Vou fechar também o microfone aqui. Não, Pro, tá tranquilo. Beleza, então. Vamos lá. Peraí. Tem uma pergunta aqui, então. Isso mesmo, tá bom, Gabriele? Dizer que um país socialista, ele está passando por uma transição até o comunismo, tá bom? É por isso que o pessoal aí gosta de utilizar aquela frase que o comunismo nunca deu certo no mundo, porque o mesmo nunca foi instaurado. Parou no socialismo. Enfim, vamos a algumas curiosidades pertinentes desse assunto. É muito importante entender essas curiosidades, porque ela ajuda a gente a entender um pouquinho sobre esse assunto da Revolução Russa. Curiosidade número 1, tá? Na verdade, houveram duas revoluções em 1917. A primeira revolução foi ali a Revolução de Fevereiro. Ela aconteceu no dia 16 de março daquele mesmo ano, tá bom? E essa revolução foi responsável por derrubar o czar. Czar é o título de rei daquela época, só que na Rússia. O czar Nicolau II. E a segunda revolução foi em novembro, que foi entre os dias 7 e 8, foi coordenada pelos bolcheviques. Nós vamos também entender que nome foi esse, tá? Que colocaram por fim todo o regime que até então era conhecido ali como revolucionário, só que menchevique. Tá? Então, foram duas revoluções que aconteceram na Rússia. Calma lá que nós vamos chegar nessas revoluções. Se você entendeu o que eu falei agora há pouco, sim, eu acho que você ficou com uma pulga atrás da orelha, né? A Revolução de Fevereiro, na verdade, ela aconteceu em março. Tá? Por que ela aconteceu em março? Porque naquela época os russos ainda utilizavam um calendário gregoriano, tá? Feito lá por Júlio César no ano de 46 a.C. Tá? Por isso que tem esse fator de data aí bastante interessante. Vamos à próxima curiosidade. O palácio que abrigava ali o czar Nicolau II, ele foi um dos palcos principais para a tomada do poder. Esse palácio foi invadido e foi tomado pelos bolcheviques na segunda revolução, que aconteceu em novembro. Tá? Então, no dia 7 de novembro, eles invadem o palácio e ali eles tomam para ele o poder e o simbolismo da Rússia. Próximo, Lenin. Lenin, ele era um líder bolchevique. Ele que encabeçou a revolução em 1917. Só que é interessante, gente, ele promulgou toda a ideia marxista, toda a ideia ali de revolução, e assim que ele consegue a vitória, 2 anos apenas depois, ele morre, tá? Mas ele é ainda tão vangloriado que o cadáver dele foi embalsamado e é exposto até hoje lá em Moscou, tá? Então, se você for lá para Moscou, você vai poder ver ali o cadáver de Lenin, o cara que encabeçou a Revolução de 1917. Próximo, né? Qual que é a principal diferença entre essas duas revoluções que eu citei para vocês? É que a primeira revolução aconteceu de forma desorganizada. Foi como se fosse uma insatisfação popular, né? O povo decidiu então ir à rua e, através da força, tirar o czar Nicolau II do poder. Já a segunda revolução, ela foi mais orquestrada, ela foi muito mais planejada, tá? Isso aí ajudou bastante aos bolcheviques tomar o poder da Rússia. Próxima curiosidade, isso aqui é interessante, tá? O rei, no caso, que é o mesmo título de czar Nicolau II, ele se consultava com um curandeiro. Muitas pessoas diziam que ele era um mago e até muitas vezes faziam sátiras ou até então mandavam críticas nos jornais daquela época falando que ele estava controlando a cúpula da coroa, da nobreza da família dos Romanov. Tanto é que esse mago, de fato, ele era o principal conselheiro do czar Nicolau II. E está aí a imagem dele. Muito bem. Próxima curiosidade. O dia decisivo. Olha que interessante, gente. Esse brasão aí é do regimento Volinsky. Tá? O regimento Volinsky era a guarda pessoal do então czar Nicolau II. Quando acontece essa revolução de 1917, que ali então o povo toma o poder da Rússia, a própria guarda do czar Nicolau II, em torno mais ou menos aí de 60 mil soldados, se unem
aos revolucionários e ajudam a destronar o então czar Nicolau II. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Pro, quem eram os bolcheviques? Vamos chegar lá, tá? Eu tô colocando as curiosidades. Na aula que a gente vai chegar lá, vocês vão ter já suas respostas, tá bom? Só tô instigando aí a curiosidade de vocês. Ora, próxima curiosidade que a gente deixa de lado, mas a guerra, a Revolução Russa, ela foi muito sangrenta. A gente fala revolução e parece que o negócio aconteceu da noite pro dia e que ninguém morreu. Como foi para vocês, a revolução, ela não se preocupa com as mortes que vão ser perdidas, tá? Então, foi de 7 a 12 milhões de pessoas mortas nessa revolução, inclusive também contando com a Guerra Civil. Após a revolução que acontece na Rússia em 1917, a própria Rússia também entra em guerra civil, tá? E o czar, o que acontece com ele? Outra curiosidade, tá? Após ele ser destronado, né, então após ele perder o trono, que foi ali no dia 15 de março de 1917, depois de 300 anos da família dele no governo, dos Romanov, né, mesmo assim, a família dele é presa, eles ali conseguem encontrar a família dele, né, prende a família dele e eles matam a família Romanov. Bolcheviques ficam tão revoltados com o último símbolo da opressão, que seria, no caso ali, a família do czar Nicolau II, que eles então matam a família inteira a paulada e a tiros, tá? Então, esse também é um fato bastante interessante na história. Ora, e vamos então adentrar o assunto, tá? Então, tá aqui o czar e a Rússia pré-revolução russa. Isso é muito importante entender. Então, vamos entender ali a Rússia como ela estava antes da Revolução de 1917, tá? Então, a Rússia, na verdade, ela era um império, tá? Ela era governada por, então, czar Nicolau II, czar é rei, tá? E o poder era autocrático. Para você que esqueceu o que é um governo autocrático, é um governo absoluto. Acho que vocês já lembraram dessa palavra, governo absoluto, né? Que tem um poder centralizado nas mãos do rei. A corte, obviamente, como qualquer outro lugar, vivia em extrema luxuosidade, tá? E havia grande corrupção. Tá? Isso era bem comum e tá aí a fotinha, tá? Então, podemos dizer que essa aí foi a primeira fase do processo da Revolução de 1917, entender como que estava a Rússia antes de acontecer, tá? A principal atividade econômica daquela época era a agricultura, tá? A agricultura era bastante rudimentar e pouco produtiva, tá? No final do século XIX, ter uma noção, a Rússia já tinha em torno de 170 milhões de pessoas morando lá, tá? Só para a gente poder fazer um comparativo, o Brasil tem ali em média de 210 milhões de pessoas. Naquela época, eles já tinham quase que o tamanho do Brasil em relação demográfica. O setor primário era o maior que tinha na Rússia, tá? Para você que esqueceu os setores, primário é o setor do campo, secundário é o setor da indústria e o terciário é o setor de prestação de serviços. No caso da Revolução Russa, né, ali aquele período pré-revolução, o setor primário era o maior, ou seja, as pessoas, isso evidencia que as pessoas moravam muito mais no campo, tá? Os camponeses, obviamente, eles eram esmagados pelos altos impostos e trabalhavam em terras que não eram deles. Então dá para a gente entender também que a Rússia, antes da Revolução Russa, era ainda feudal, tá? Sabe aquele negócio feudal de pagar ali os impostos, de ter um senhor feudal? A Rússia tinha esses mesmos moldes. Então, os operários tinham baixos salários, trabalhavam muitas horas e não tinham direito à greve nem à organização de sindicatos. Pergunta, Pro? Tem sim, Pro. Houve alguma revolução no mundo que não teve mortes no caminho? Boa pergunta, né? Houve alguma revolução que não teve mortes no caminho? Tá? Se você levar o teor revolucionário ao pé da letra, nós podemos pegar ali as britânicas, né? Que aconteceram no século XVII, que foram muito mais parlamentares, né? Do que do povão. Elas ali não se preocuparam em fazerem guerras, tá? E se a gente pensar que revoluções são somente pautadas em guerras, né? Aí sim, né? Não teve mesmo no mundo. Mas se a gente colocar ali de lado esse tipo de pensamento e pensar em mudanças drásticas, a gente pode colocar aí as mudanças que nós tivemos ali no decorrer dos anos, ou seja, mudanças trabalhistas, mudanças ali em relação à demografia mundial, tá? Então, a despeito dessas revoluções, o mundo foi mudando, tá? Mas, de fato, se a gente colocar ali no pé da letra de revolução, né, é difícil você falar revolução que não teve mortes.
Muito bem, tá? Muito bem. Próximo aqui, vamos lá. Vamos lá. A economia, então, como eu falei para vocês, era bastante desigual na sociedade, né? O clero e a nobreza eram donos de mais da metade das terras que eram produtivas, né? Naquela época, ter poder era ter propriedades, tá? E a burguesia era o grupo social pouco numeroso e não possuía grandes capitais. Olha que interessante, gente. O grupo mais numeroso ali em relação a capitais era a nobreza, tá? Muito bem. Em resumo, tá? Em resumo, tudo que eu falei para vocês. A concentração era de latifúndios. Então, para você que esqueceu o que é latifúndios, latifúndios são grandes propriedades de terra monoculturais, ou seja, com uma plantação só. Tá? Tinha uma superexploração do trabalho dos operários, era czarista, ou seja, tinham reis ainda, e tinha ali a famosa polícia do czar, que é chamada de Okrana, tá? Que era a polícia que prendia qualquer um que fosse contra o czar, prendia e executava em praça pública, tá? Então, qualquer um que fosse fazer greve, manifestação, o czar resolvia no diálogo da bala, tá? Então, isso também é bastante interessante de ser levado em consideração. E o czar, ele era apoiado por grandes proprietários de terra e pela Igreja Católica Ortodoxa, tá? Beleza? Isso mesmo, acho que tem pessoas aqui colocando. É isso mesmo, ô Júlia, a sociedade russa era quase feudal, tá? Como vocês já conseguiram perceber do que eu falei para vocês. Muito bem, então já viram ali como que era a Rússia antes de 1917. Agora vamos entrar aí nos entraves políticos, tá bom? Em 1898 surge o famoso Partido Operário Social Democrata, que tinha como base os pensamentos de Karl Marx. Ele tem ali a sua divisão interna em 1903 em dois partidos, os famosos mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques tinham a liderança principal de Julius Martov e os bolcheviques tinham a liderança principal de Lenin. Beleza? Pegaram a ideia aí? Vamos entender aí o que cada um desses partidos defendiam. Primeiro, os mencheviques. Os mencheviques eram também chamados de minoria, tá? E os bolcheviques, o oposto, era a maioria. Por que eles eram a minoria, os mencheviques? Porque os mencheviques pregavam um marxismo amadurecido e o capitalismo deveria, então, adentrar e acontecendo nesse socialismo, ou seja, o capitalismo deveria ali perder as suas forças e o socialismo deveria entrar de maneira mais pautada, vamos dizer assim, até então, mais progressista. Tá? E os bolcheviques, eles eram marxistas que defendiam uma revolução drástica socialista. Tá? Então, essa é a principal diferença. Esse povo aqui era mais progressista e esse povo aqui, eles eram mais diretos, incisivos. Tem alguma pergunta, Pro? Tem sim, Pro. Tem uma aqui da Ana Rosa. Essa revolução pode ser comparada à Revolução Francesa, não é? Igreja, estados ricos, burguesia querendo mais capital. Pode sim, pode ser comparada assim, tá? A Revolução Francesa tem os mesmos teor, né? Só que ela parte também do povão, né? Só que a Revolução Francesa, ela tem como liderança a burguesia. Inclusive, se você ler o Manifesto Comunista, o próprio Marx diz isso, né? Que a burguesia vai encabeçar revoluções importantíssimas no mundo, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Já na Revolução da Rússia de 17, quem tem a liderança da revolução é o próprio povão. É isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui hoje, tá? Mas dá para a gente fazer esse equivalente, tá bom? Próxima característica dos mencheviques, tá? Eles ali eram revolucionários da burguesia contra o czarismo, tá? Então eles não eram contra toda a ideia da Rússia como ela estava. Eles eram contra o poder real. Já os bolcheviques, eles queriam instalar ali a ditadura do proletariado. Eles queriam acabar com todo o governo e colocar o povo para governar, tá bom? Os mencheviques defendiam a liderança através de uma Duma. Duma é parlamento, tá? Como se fosse ali um parlamento fazer as leis. Já os bolcheviques defendiam a revolução através dos sovietes. Ao invés de ter um parlamento que você vai escolher alguém para poder te representar, os sovietes seriam conselhos onde as próprias pessoas que trabalham no chão da fábrica vão poder ter voz, tá? Então tá aí, inclusive, para você entender um pouquinho sobre os sovietes, tem esse seriado aqui da HBO, Chernobyl. Fantástico, hein, gente? Dica para vocês, hein? Seriado com 5 episódios, dá para você entender um pouquinho falando ali sobre os sovietes, ali sobre as reuniões que acontecem, para depois eles mandarem lá para o Kremlin. Show
Quem não assistiu, assista que vale a pena. Da HBO, inclusive a HBO tem uma das séries que eu mais gosto de guerra, né? Que também, se você não assistiu, que é a Band of Brothers. Show de bola. Peraí que tem alguma pergunta aqui. Vamos lá, Pro. A Revolução Gloriosa teve mortes? Teve sim, tá? Houveram bastante mortes na Revolução Gloriosa, assim como citei para vocês. Tá? Ela existiu, assim, de fato, bastante pessoas que morreram, mas não em comparação a milhões que a gente pode pegar, ou milhares que a gente pode pegar em relação ali à Revolução Francesa e à Revolução Russa, tá? Que é bem diferenciada nesse ponto. Próxima característica, vamos lá. Reformas e transformações progressistas. Eu acho que já citei isso para vocês, né? Eles eram mais progressistas, enquanto os bolcheviques eles já defendiam ali uma aliança entre toda a classe mais pobre e uma transformação mais radical. Eles não queriam esperar a politicagem, não. Eles queriam pão na mesa e queriam pão na mesa já. Tá? Eles queriam um negócio de imediato. Tá? E os mencheviques tinham como liderança ali o próprio Julius Martov, que eu falei para vocês, e o Plekhanov. Tá? Já os bolcheviques tinham ali, então, Vladimir Lenin e o seu braço direito, Trotsky. Tá? E para você entender esse contexto, como ficou tão forte esses dois partidos políticos, em 1914 houve uma separação. Tá? Eles passaram a ser dois partidos diferenciados. Aquele pós-DR deixa de existir e só vai ter, então, os mencheviques e os bolcheviques, além do czarismo na Rússia. Tá bom? O que acontece para instigar ainda mais a Revolução Russa em 1917? Acontece que em 1905, ali por volta de mais ou menos fevereiro, março, houve ali o famoso Domingo Sangrento. O povo foi à rua, na frente do palácio do czar Nicolau II, reivindicando melhores condições de vida, deixar de pagar aqueles impostos, né, e ali começar, então, a ter melhores condições sociais. Né? Eles estavam pedindo, olha as coisas que eles estavam pedindo, pão, que estava tendo dificuldades em alimentação, pão e melhores condições financeiras. O, então, czar Nicolau II resolve acabar com essa revolta, convocando, então, a guarda dele, e nesse dia, conhecido como Domingo Sangrento, ele mata 105 revolucionários, até então pré-revolucionários, ali na, então, Rússia. Tanto é que fizeram um filme também, dica para vocês, um filme chamado O Potemkin, tá? Que foi feito em 1925, que eles pegam ali mais ou menos o mesmo entrave dessa época, que tem um navio, que acontece uma revolta no ano de 1905, que os marinheiros lutam por melhores condições, ali muitos são mortos, meio que faz uma comparação ao Domingo Sangrento, que acontece ali no começo do ano de 1905, tá bom? Muito bem, tá? Vamos lá. Então, na sequência do Domingo Sangrento, né, depois dessas manifestações, dessas greves e da morte de mais de 100 pessoas pelo czar Nicolau II, que só queriam pão para melhores condições de vida, tá? Ele resolve, então, dar um ar de abertura política. Ele faz os famosos manifestos de outubro, tá? Cujo qual ele faz uma promessa que ali a Rússia teria um parlamento, que teriam ali eleições e você poderia escolher alguns representantes para você. Tá? É isso que significa a Duma. Só que com duras críticas da Duma, então, desse parlamento que ele cria, o czar resolve, então, fechar o parlamento, porque eles não estavam mais apoiando o mesmo. Em 1907, ele retorna e toma o poder absoluto para ele novamente. Então, aí já encaminhando, né? Acontece que em 1914 vem a Primeira Guerra Mundial e a Rússia entra ao lado da Tríplice Entente, tá? Aquele pessoalzinho que lutou ali juntamente com os Estados Unidos. A Rússia entra para ajudá-los nesse combate contra a Alemanha, tá? Só que o que acontece? Eles mandam muitos soldados para esse combate, tá? Esses soldados estão acostumados com táticas muito antigas e essa guerra era uma guerra revolucionária, era uma guerra nova, como eu havia explicado para vocês na nossa última aula, tá? O comando era extremamente ineficiente pelas táticas que eles estavam utilizando, tá? Fora também que eles tinham um pouco aparelhagem bélica, eles eram um pouco ali doutos do saber bélico que estava acontecendo pelo mundo. Enquanto ali a Europa Ocidental passou pela Revolução Industrial e os armamentos eram bastante desenvolvidos, a Rússia não havia passado por isso. Como eu falei para vocês, ela tinha moldes ainda feudal. Tá? Tanto é que, para poder abastecer
esses soldados que estavam em combate, foi muito difícil. Muitos deles morreram de fome, de inanição, não ter o que comer nem o que beber. Tá? Tanto é que muitos deles voltaram cheios de doenças para casa, tiveram que fazer um cordão sanitário e ali, tipo, como se fosse um negócio que vocês estão vendo no dia de hoje, né? Uma quarentena para algum desses soldados. Tá? Então tá aí a fotinha deles, né? Dos prisioneiros russos, bastante magros, né? Em combate. Realmente eles sofreram e a Rússia, de fato, resolve, então, ali tentar ganhar a guerra de uma outra forma. Não consegue, de fato, e tem que aí assinar a sua rendição. Mas nós vamos chegar lá. A segunda fase da Revolução vai ser a Revolução, de fato, acontecendo. No dia 27 de 2 de 1917, do calendário, no caso, juliano, né, em fevereiro, que se a gente pegar com o calendário gregoriano, que é o dia 12 de 3 de 1917, acontece, então, que o povo se revolta de vez. Tá? A burguesia, então, com bastante apoio popular, que no caso a burguesia aqui são os mencheviques, resolve derrubar o czar Nicolau II e instaurar a república. E foi, de fato, uma guerra sangrenta lá na Rússia. Eles se armam e vão na praça pública lutar contra o exército do czar Nicolau II. Para vocês terem uma ideia, estava tão revoltado o povo, como eu falei para vocês, que o exército dele, no caso do czar Nicolau II, se une ao povo. O próprio exército não apoia mais o czar. Tá? Ele se une contra o czar. Tá? Então, essa revolução, a primeira revolução de fevereiro, é liderada ali pelos mencheviques. E, é claro, os bolcheviques vão apoiá-los. Tá? Ou então, é instaurado o governo provisório. Tá? E esse governo provisório tem como partido ali o principal, vamos dizer, pensador do partido menchevique, né, o russo Alexandre Kerensky. Tá? Ele vai assumir o governo provisório. E quais são as principais medidas que ele vai colocar? E vocês vão entender porque em outubro os bolcheviques vão tomar o poder. Tá? Ele resolve, então, ainda manter a Primeira Guerra Mundial. De imediato, eles não tiram os combatentes da Primeira Guerra Mundial. Um monte de gente morrendo no fronte de combate. E ali aconteceu a Revolução Russa e continua na guerra. O pessoal começou a ficar com o pé atrás pelos mencheviques. Tá? Segunda coisa, ele deixou ainda os grandes latifúndios. O pessoal que brigava pelo pão, brigava pela distribuição de terras, ficaram com o pé atrás também, novamente com Kerensky. Tá? Ele ainda deixou a exploração operária acontecer. Ele não mudou muitas coisas nas fábricas, né? No chão de fábrica. Ainda acontecia fome, escassez de alimentos em geral, né? E miséria. Tá? Tanto é que essas políticas que ele colocou gerou tanta revolta, tá, que o povo queria tirar os mencheviques do poder logo poucos meses depois dessa revolução. Tá? Tanto é que algumas poucas mudanças que ele fez foi trazer alguns exilados que foram mandados embora pelo czar Nicolau II, deu liberdade de expressão que o czar não deixava e o governo passou a ser a república. E tá aí uma imagenzinha para mostrar para vocês que, de fato, foi uma guerra bastante sangrenta. Tá? Vamos, então, entender essa revolução dos mencheviques. O czar ele é deposto, mas ainda estava vivo, e o povo não gostou disso, porque ele simbolizava o resquício da realeza, o resquício da opressão. Tá? Os governos, então, provisórios, não conseguem resolver os problemas da Rússia. Tá? E, então, os famosos sovietes começam a ganhar muito mais força. Para você que não sabe o que é um soviete, o soviete é como se fosse ali uma organização de um bairro, né, que era controlada pelos famosos bolcheviques. Muito bem, e é aí que vai entrar a terceira fase da Revolução Russa, a fase de outubro de 1917, a Revolução Bolchevique. Qual que era o principal lema dos revolucionários? Paz, terra e pão. Olha só pelo que o pessoal estava lutando. Lenin, esse cara que vocês estão vendo aqui, ele vai ser o principal protagonista dessa revolução. Ele vai estimular os bolcheviques a fazer essa nova revolução e a lutarem por paz, terra e pão, aos moldes do então Manifesto Comunista de Karl Marx. E em novembro de 1917, os bolcheviques, então, decidem, por vez, por fim, a esse governo dos mencheviques. Tá? E o que eles fazem, então? Eles reúnem, então, os sovietes pelo país afora e pega ali o seu braço direito, que era Trotsky. Tá? Trotsky, então, ele faz o famoso Exército Vermelho. Então, imagine uma Rússia que está calamizada. O pessoal está passando por diversas dificuldades inimagináveis. E chega alguém com um discurso que vai resolver os seus problemas.
nesse discurso, que é bastante cativante do socialismo, eles conseguem aí formar um exército gigantesco, o famoso Exército Vermelho, contra ali os mencheviques. Não tem jeito, tá? A Rússia vai entrar em guerra civil. E o líder desse exército é esse aqui, é Trotsky, tá bom? Em março de 1918, a Rússia sai de combate, saiu da Primeira Guerra Mundial, tá? Ela sai porque, de fato, os bolcheviques conseguem tomar o poder através do Exército Vermelho e a primeira coisa que eles fazem é tirar ali a Rússia do combate e assinar o Tratado Brest-Litovsk, que é um tratado de derrota, que iam ceder alguns territórios aos alemães e pagar ainda mais de 6 bilhões de marcos para, então, os alemães. Ora, vamos entender um pouquinho esse contexto aí novamente para vocês. Peraí, tem alguma pergunta aí, Pro? Não, Pro, tá tranquilo. Peraí, que o Renan mandou uma pergunta aqui. Por que é tão importante estudar essa história da Rússia? E cai tanto assim nos vestibulares e provas da vida? Porque é muita coisa mesmo para saber, né? De fato. Legal a pergunta, viu, Renan? Por que é importante estudar a Revolução Russa? Se eu não estudar a Revolução Russa, que de fato tem um peso gigantesco, você vai deparar com ela em qualquer momento ali da sua faculdade. Tá? Qualquer uma que você entrar ali, principalmente nas matérias de humanas ou até mesmo ali até as matérias de exatas. O que acontece com essa Revolução Russa? É que ela é a base do entendimento para o mundo do século XXI. Tá? Ela ali, de fato, se eu não estudar, eu não consigo compreender, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Porque ela tem como base primordial também a explicação da Segunda Guerra Mundial. É com a Revolução Russa que vai incentivar também, por exemplo, revoluções na China, em Cuba, tá? Em outros países que tentam absorver essa ideia do socialismo. É por isso que é importante estudar esse tema, porque sem ele eu não consigo compreender melhor os outros que estão por vir. E também nos dias de hoje, né, nós não sabemos como vai ficar os vestibulares, né? O teor mais conservador que nós temos no nosso governo nos dias de hoje, qual que é a crítica que eles vão fazer, enfim, né? É tudo uma surpresa esses novos vestibulares que nós vamos pegar aí. No caso, não é precisamente mais o Enem. Entendeu? Beleza, Renan? Muito bem, tá? Então, continuando. Peraí que tem outra pergunta. Mandaram para mim particularmente, né? É por causa de toda essa revolução que a Rússia se torna um país tão forte belicamente? É isso mesmo, é isso mesmo, Letícia, tá? É por causa dessa revolução toda que a Rússia vai virar a União Soviética e vai lutar ali na Segunda Guerra Mundial, vai lutar na Guerra Fria por causa dessa revolução como socialista contra os capitalistas, tá? E é por isso que ela vai ficar tão forte, belicamente falando, e é por isso que esse investimento bélico também a leva à ruína, né? A gente tem que entender isso também. Eles estavam sendo comandados por quem? Vamos lá, vamos entender esse negócio aí, tá bom? Boa pergunta, quem mandou aqui. Até então, quem comandava eles, que eu expliquei até vocês até agora, foi os mencheviques. Agora, com Lenin fazendo o Exército Vermelho, ele consegue tomar o poder, ele arranca o poder da mão dos mencheviques e toma o poder. Os bolcheviques mais radicais vão entrar no poder. Nesse momento que acontece a morte da família Romanov, que eu falei para vocês, eles mataram a paulada, eles deram na sala, eles adentraram o palácio e mataram na paulada o pessoal que estava lá dentro, de tão revoltado que eles estavam, os bolcheviques. É nesse momento, então, que a Rússia passa a pertencer, então, a Lenin, né? É esse líder Lenin, e no braço direito de Lenin tinha ali Trotsky no comando do Exército Vermelho, tá? O Exército Branco foi o que lutou contra o Exército Vermelho. O Exército Branco era o exército ali dos mencheviques, que reunia ali alguns militares que ainda defendiam os czaristas, alguns aristocratas, né? Alguns socialistas moderados, a burguesia mais alta, mas não tinha jeito, tá? O Exército Vermelho estava muito grande, era muito forte, e eles de fato ganham essa guerra civil em 1921. Tá? O custo foi muito alto. Para você ter uma noção, o país ficou devastado. Milhões de pessoas morreram nessa guerra civil na Rússia em 1921, tá? Que aconteceu agora, alguns anos depois de 17. Começou então um processo muito forte de centralização política. Como foi para vocês que o socialismo é o primeiro passo para o comunismo, né? Então,
Antes de acontecer o comunismo, acontece o socialismo e cria-se um Estado, tá? E esse Estado, ele fica extremamente robusto, musculoso, tá? E depois eles querem entregar o poder para o povo. Depois eles querem entregar o poder para o povo. É nesse momento que o Estado fica extremamente centralizado, tá? Forte, e os sovietes, né, que eles tanto defendiam, aqueles grupos de bairro, começam a perder força e o Kremlin ganha muito mais força, ou seja, a central em Moscou, né, o pessoal ali ao redor de Lenin começa a ficar com um poder extremamente centralizado em suas mãos. Ora, e tá aí, né, com vários mortos ali nesse combate entre os vermelhos e os brancos. E Lenin resolve, então, instaurar uma política econômica. Olha que interessante, gente. Essas medidas econômicas de Lenin, elas tinham características capitalistas, tá? Para poder incentivar o crescimento econômico do país. Engraçado, professor, quer dizer que, então, para crescer o socialismo, eu tive que utilizar algumas políticas capitalistas? Foi isso mesmo que vocês escutaram, tá? Lenin ali colocou, ali na Rússia, algumas terras ficaram privatizadas, tá? Ele também falou que alguns camponeses poderiam ter pequenas propriedades e também foram autorizados ali a fazer alguma comercialização. Não seriam de todo mundo, né? Alguns ainda poderiam ter algumas terrinhas. Tá? Ele também falou que os operariados ali, os operários, poderiam ter salários diferentes para poder estimular ali a competição. Afinal de contas, me responda, se você fosse um médico e você ganhasse o mesmo salário, não sei, de um técnico de enfermagem, não desmerecendo a profissão, mas simplesmente por questão de qualificação acadêmica, você se sentiria bem? Hein? Então, imagina. Então, ele falou, para alguns, eu vou deixar a diferenciação do salário, tá? Para estimular a competição. Ele também fez um plano externo, ele pegou ali vários empréstimos com os europeus, para poder estimular o crescimento da Rússia, tá? E ele falou também que a política comunista deveria ser mais centralizada e crescer através do liberalismo, olha só, através da utilização do mesmo, para depois instalar o comunismo, tá? Ele só ia usá-lo. E, por fim, obviamente, a Rússia deixa de ser Rússia e em 1922, naquele ano, se funda, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, 2 anos depois, morte de Lenin. Lenin morre, né? Ele fica 2 anos depois de tomar o poder, ele fica só apenas 2 anos, né, no comando ali da então agora União Soviética, né? E vai acontecer uma luta. Quem vai assumir o poder? Quem vai assumir o poder de Lenin? Né? Dos dois que estavam ali na política ao lado de Lenin. O principal braço direito dele, que era Trotsky, e mais um carinha que estava crescendo na política de Lenin, juntamente com Trotsky, que era Joseph Stalin. É isso mesmo, utilizou os mesmos princípios dos mencheviques, tá? Dos mencheviques, Júlia. Você colocou aqui, ó, professor. Então ele acabou utilizando os mesmos princípios dos bolcheviques, do caso dos mencheviques, tá bom, Júlia? É isso mesmo, tá? Ora, só que ele representou para o povo uma questão mais drástica e incisiva, ele ganhou mais apoio, tá? Lenin morre, ele morre no caso ali de sífilis, tá? E quem vai assumir o lugar dele? Stalin ou Trotsky, né? E fica essa luta de poder. Trotsky defendia uma revolução mundial, né? Ele falava que o socialismo deveria ser implantado no mundo inteiro. Stalin falava que o socialismo deveria ser mais maduro, né? Deveria acontecer primeiro na Rússia e depois de ele ficar bastante sólido, deveria se expandir pelo mundo. Tá? Então, os dois vão virar ali inimigos, né? Quem vai assumir o governo? E começa uma campanha ali de destruição da figura pública de um dos dois. É claro que nessa campanha ali, Trotsky sai perdendo, né? Ali, Joseph Stalin, ele era muito bom em fazer campanha para destruir a imagem do seu concorrente. Ele lança a imagem de Trotsky sendo como o inimigo do povo. Nessa aí, ele então foge para o México. É nesse mesmo momento que ele se encontra com Frida Kahlo, né? Tem um caso com ela amoroso ali no México, que eu acho que vocês conhecem muito bem essa personagem. Porém, ele é morto em 1940 a mando de Stalin. Stalin consegue encontrar ele lá no México e o algoz dele dá uma picaretada nele, ele ainda fica vivo por alguns dias, porém ele morre ali por causa dessa contusão cerebral. Tá? E Stalin, então, assume o governo em 1924 até 1953. Obviamente foi um governo que vai ser uma ditadura totalitária, vai estimular bastante ali
a eliminação da oposição. Qualquer um que era contra Stalin era mandado para os famosos gulags. Inclusive, tem até um filme que saiu agora há pouco, da DC, que é Superman entre a Força e o Martelo. Se você não vê isso aí, ou não leu esse quadrinho, vale a pena, hein? Então, os gulags, os famosos campos de concentrações, foram bastante utilizados ali por Stalin. Tá? Ele também fez bastante expurgos, prisões e torturas. Estima-se que ele matou muito mais do que Hitler. Né? Hitler ali era quem era Hitler na fila do pão, ao lado de Stalin e o seu governo. E, por fim, ele fez uma burocratização gigantesca do Estado e fez um controle da educação e dos meios de comunicações. E como qualquer ditadura totalitária, o culto ao líder era gigantesco. Stalin tinha que ter uma figura dele em casa, tinha que ter um quadro, você tinha que cultuar o cara assim como o pessoal faz até hoje na Coreia do Norte. Alguma pergunta, prof? Tem sim, Pro. A Gabriele perguntou, foi então que o Stalin começou a perseguir o Trotsky e ele fugiu para a casa do Diogo Rivera? É isso mesmo. Ele começou a fugir, né, para o México. Ele vai encontrar várias personalidades, né, que eu citei para vocês, Frida Kahlo, né, porque eu acho que é a mais impactante, né, mas ele vai encontrar várias celebridades ali no México que, inclusive, defendiam a ideia da revolução de esquerda. Entende esse negócio aí? É nesse mesmo momento que que agora Stalin faz os famosos planos quinquenais. Quais são eles? Era que em cada 5 em 5 anos ele iria evoluir a economia da então União Soviética. E ele daria muito mais ênfase na indústria de base e ele cancelou o plano de Lenin, tá? Ele falou que o plano de Lenin era muito focado no liberalismo e ele então cancelou em 1928 também. Falou que deveria ser uma economia planificada. Para você que esqueceu o conceito de economia planificada, é uma economia com planos, tá? Qual que é o problema dela? É que essa economia, assim que você bate a meta, não gera concorrência, não gera melhoria dos produtos e ali que bateu a meta, estava bom para a nação. Ou seja, se eu fazer mais, se eu fazer menos, eu vou ganhar a mesma coisa. Essa era a principal crítica que tinha nesse plano, desculpa a redundância, planificado. Tá? Coletivação agrária, ou seja, o pessoal que tinha terras, agora foi distribuído essas terras, tá? E deu bastante prioridade à indústria de base, aquela indústria metalúrgica, aquela indústria ali no chão de fábrica. Muito bem, muito bem. E aí, acabou, eu acho. É bastante informações para vocês, né? Já deu tempo também. E agora, né, eu acho que você está se perguntando, professor, vai ter perguntas? Né? A gente vai concorrer a alguma coisa no dia de hoje? Vai sim, tá? Espera aí que tem alguma pergunta aí, deixa eu fechar meu microfone. Tem uma pergunta aqui para terminar, que é a última pergunta da noite. O Felipe. O Felipe quer saber como é que ele vai conseguir pegar esse prêmio dele. Eu vou mandar para a escola, Felipe. Vou mandar lá para a recepção, tá bom? Na recepção lá você vai ter o seu prêmio lá, tá bom? Manda amanhã, você pode ir lá buscar, tá bom? Belezinha? Gente, então vamos lá. As perguntas de hoje, tá? Caso você ganhe hoje, tá? Então, como vai funcionar? Né? Seguinte, eu vou dividir em 2 etapas, tá? Você vai mandar a sua resposta para mim no meu particular aqui, na minha casa, tá? Então, mande a resposta, são 3 perguntas. Mande a resposta das 3 perguntas aos mesmos moldes, coloque o seu nome, a sua escola, tá? E ali as três respostas juntas, tá? E eu vou fazer um pouco diferente, tá? Então, eu vou juntar 2 semanas e quem responder legal nessas 2 semanas, quem der ali as primeiras respostas dessas 2 semanas, eu faço um equivalente de tempo, pode deixar que eu faço isso, eu vou dar o prêmio na semana seguinte, tá? Então, hoje tem perguntas, então respondam e mandem para mim no meu particular. E a semana que vem a gente vai ter mais essas 3 perguntas e aí eu dou o prêmio para vocês, tá bom? Cadê o carregador? Tá aqui, mano? Vou pegar aqui, é um carregador show de bola para você que curte aí andar com o seu celular, né? Chegou aí da China. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse carregador aqui, ó, tá novinho, tem na caixa aqui, ó, olha só. É um carregador aqui da Inova. Ele tem 10.000 microamperes. Dá para dar umas 2 cargas no seu celular aí, hein? Então, vamos lá às perguntas. Pergunta número 1. Qual o nome do czar na Revolução Russa? E o nome da família dele, né? Ou seja, o nome do brasão da família, tá? Não dos componentes da família.
qual o nome dos dois partidos que derivaram ali do POS-DR, tá? E a terceira e última pergunta é: qual era o lema dos revolucionários bolcheviques? Então, mandem aí no meu privado. A todos, tenham a todos aí uma boa noite. Vocês são fera. Muito obrigado ali pela participação de todos vocês. E agora a Pro Cris vai orar para terminar a aula no dia de hoje. Obrigada, professor Marcos. Muito boa aula, muito boa mesmo. Obrigada, alunos, por estarem aqui dispondo do seu tempo, participando, estudando. Muito bom aproveitamento de vocês. Vamos orar então para agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma noite com esta aula maravilhosa. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada pela vida, muito obrigada pela saúde, obrigada porque o Senhor é bom o tempo todo. Esteja conosco durante esta noite, que nada de mal nos aconteça. Obrigada pela oportunidade que estamos tendo todos os dias, que o Senhor venha nos abençoar e nos proteger, em nome de Jesus. Amém. Um excelente descanso a todos. Boa noite. Pessoal, tchau. Vocês são fera, hein?